Olá, servidor, olá, servidora. Estamos aqui abrindo uma série de debate, diálogo com os vereadores, né, de nossa cidade. E gostaríamos aqui de ressaltar que esse diálogo é para tratar de assuntos sobre, né, as questões da cidade e servidores municipais. Então, bom dia a todos e todas. Estamos aqui com o primeiro vereador que está aqui nos dando essa oportunidade da gente estar conversando com o Legislativo, que é muito importante, tanto para a classe trabalhadora, para os servidores públicos municipais, mas também para a nossa cidade. Esse elo entre sindicatos, movimentos, e os nossos representantes na Câmara, assim como a administração, quando a gente vai nas negociações, é muito importante para o crescimento, para as vitórias que nós poderemos ter, tanto na classe trabalhadora, na nossa categoria de servidores municipais, mas também para a população. Eu acho que quando a gente senta, conversa, dialoga, eu acho que a possibilidade de vitórias são muito maiores. Então, o Sindicato dos Servidores Municipais representa hoje quase 4.000 associados, além de toda a categoria, que dá aí uns 15.000, contando com aposentados. E nós temos esse papel aqui de tentar levar o melhor possível para a categoria. Porque se um servidor está satisfeito no seu local de trabalho, se ele está com a cabeça mais equilibrada, com saúde, ele tem condições de oferecer o melhor para a população. E é assim, o melhor para a população é bom para todos nós. É bom para o Legislativo, é bom para o Executivo, e é bom para quem representa essa população, E nós, enquanto sindicato, representamos aqui os municipais, e enquanto população nós estamos nesse bloco aí. Então a gente espera, que nesse diálogo, o vereador Aloysio Petit, entenda a necessidade, a importância que é esse bate-papo que nós vamos ter a partir de agora. Obrigada. Então, para começar nosso diálogo, gostaríamos de convidar o vereador Fernando Petit para se apresentar. Bom dia, tem um amigo meu que trabalha em rádio que ele fala o seguinte, porque fica tudo gravado hoje em dia, então ele fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, que as pessoas vão assistir cada um no seu horário, mas agradecer o de Ednilson, Ednilson, a Zelita, conhecida antiga, agradecer o convite, é sempre bom estar em locais novos, assim, para falar para o público, falar também para o servidor, quem for assistir. E a Zelita pegou algo muito importante. Primeiro também falar, a Zelita me chamou de Aloysio Petit. É uma grande honra, Esse é meu pai. É seu pai, verdade. Para quem não conheceu, os mais antigos lembram. Meu pai, Aloysio Petit, foi vereador em São José dos Campos, ele faleceu no meio do 3º mandato, E um grande homem, Esse ano, a Zelita conheceu bem. Esse ano, não sei se o Ednilson teve oportunidade também, e esse ano completam 22 anos que ele faleceu. O tempo passa muito rápido, mas ainda no dia a dia muitas pessoas vêm falar de ações que ele fez, história com ele, não só da política como também da nossa entidade, a Farmácia Comunitária, que tem o nome de Farmácia Comunitária Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mas após, quando o meu pai faleceu, também era conhecido como Farmácia Comunitária do Petit, em homenagem ao Aloysio. Então, tem esses dois nomes, e esse ano completa 45 anos. Eu sei que esse início aqui eu tenho esse tempinho de apresentar, Meu nome é Fernando Petit, sou formado em Relações Públicas. Depois da minha formação superior, eu trabalhei um período com meu pai, nessa fase anteriormente, conversando com ele, e falei, pai, nem sou formado, Não dá para estar junto na assessoria. Mas aí eu tive esse privilégio de trabalhar com meu pai, um grande político em São José dos Campos, Deixou um nome muito forte, e a gente foi aprendendo um pouco dos bastidores, que eu também gosto, Hoje eu sou vereador, mas quando eu converso muito com a assessoria, isso acho que ficou um pouco... Esse momento de trabalhar como assessor me ajudou em uma ação que eu sempre faço. Sempre que vem um assunto mais polêmico, um assunto maior, assim, uma decisão mais difícil de ser tomada, eu reúno a assessoria e pergunto, um a um,
o que eles fariam. Então, isso faz com que a gente erre menos, como você falou, né? O diálogo, e aí o diálogo em uma equipe unida, né? Uma equipe coesa, que já vem trabalhando há algum tempo juntos, a gente acaba tendo resultado bom para apresentar para a população. No momento do voto, no momento de apresentar projetos, no momento das diversas ações que um político tem. Lembrando que o vereador ele tem como, né, suas funções legislar, né, fazer as leis. A gente tem uma prerrogativa muito pequena em leis, né? Não dá para a gente fazer leis que mexe financeiramente com o executivo. Então a gente sempre tem que pensar muito bem quando a gente faz a proposta. Muitas vezes, já vi outros vereadores, em algum momento nós fizemos também. Apresentar leis, que a gente sabe que é de prerrogativa do executivo, mas é para que o assunto entre na pauta. O assunto está lá, né, adormecido, tem um grupo interessado naquilo, vai fazer bem para a comunidade, como a Zelita falou, e a gente coloca para que a gente possa, né, fazer com que esse assunto se torne corriqueiro, e com isso o executivo também se atentar que tem que ter ações para que possa fazer o bem para a comunidade. O Fundo Municipal do Idoso, que é uma lei da época do prefeito Carlinhos de Almeida, já era um projeto de lei apresentado pelo meu pai. Quando ele faleceu, a gente resgata esse projeto, apresenta novamente, e nas discussões, né, quando o prefeito Carlinhos de Almeida entra no mandato, ele vê interessante esse projeto, o jurídico dele, à época, o doutor Reinaldo, me liga diretamente e fala: Petit, a gente está interessado em um projeto seu, a gente pode resgatar e transformar no executivo? Pô, é claro que sim, né? Isso é uma grande luta que todos os vereadores têm de fazer, né? A ideia de fazer o projeto, que o executivo assuma esse projeto e torne uma lei, né, na prática. Então é muito bacana. Como eu falei, sou formado em Relações Públicas, casado, tenho 2 filhos e atuando no 6º mandato, né? As bandeiras nossas, assim, a gente fica muito feliz que a gente que trouxe à tona a causa animal, proteção, bem-estar animal, né? A gente, em 2005, apresentamos uma lei que era responsabilidade do tutor, de quem estivesse com o animal passeando em praça pública, recolhesse os dejetos. Vindo para cá, eu vi uma moça fazendo isso, né? Isso traz uma educação que estende a toda a guarda do animal, né? Saber que é responsável dentro de casa e também fora. E com isso, na época ainda do vice-prefeito, ex-vice-prefeito, Dr. Ricardo Nakagawa, nós fizemos o desenho da castração gratuita, que acontece até hoje no município, em torno de 30 mil animais castrados e microchipados. A gente também trouxe para a prefeitura a parceria com a empresa que faz a microchipagem. Então a gente fica muito feliz que São José dos Campos entrou no eixo. Tem muita coisa a ser feita ainda, né? Mas tem esse caminho. Bem-estar animal, o autismo também, que é uma das grandes bandeiras que nós defendemos, a gente que trouxe numa primeira projeto de lei em São José dos Campos para a Câmara Municipal, perturbação do sossego público, né, as blitz que a gente vê em locais que acontece o fluxo, né, em diversos pontos da cidade, nós que criamos dentro do nosso gabinete. Então a gente fica muito feliz de levantar algumas bandeiras que depois, com o tempo, a gente vê que foi muito importante, que entram outros vereadores que também lutam pelo mesmo assunto. Perfeito. Vereador, dando início aqui ao nosso bate-papo, vamos começar com a pauta dos servidores municipais. Vamos tratar também das questões da cidade, sabe? Sobre as questões públicas. Mas, assim, vamos direcionar o nosso foco primeiramente para os servidores, que é o que eles querem mais ouvir, tá? Eles agradecem a presença do vereador aqui no nosso estúdio, que é a Casa do Servidor Público. Tá? E eu gostaria de começar com a questão do gatilho, que é o que aflige mais o servidor. Sabe que, né, se a gente não tem dinheiro, barriga vazia... Não para em pé, né? Não para em pé. É um velho ditado que a gente aprende lá atrás com os pais e avós. Então, vereador, na questão do gatilho, o senhor tem um entendimento já muito claro de que nós tivemos aí uma perda, né, inflacionária de 3 gatilhos, né, no período de pandemia. Pandemia. A Lei 173, que ficou lá atrás e que não foi recuperado. E a intenção do servidor público é fazer essa discussão sobre esses gatilhos lá atrás. Inclusive, o sindicato vai apresentar um projeto, né, para o executivo, para ver se a gente consegue destravar o que ficou represado lá atrás. Então, a intenção nossa, o vereador, é saber o seguinte: como que o vereador pensa essa questão do gatilho que ficou atrasado lá atrás, se tem alguma proposta, algum projeto, se dá para fazer uma discussão ampla entre, né, o sindicato, os servidores municipais,
né, a casa do povo, que é a Câmara Municipal, junto com o Executivo, para que a gente possa destravar esse gatilho que ficou lá atrás e também tratar de outras questões sobre a reposição inflacionária mesmo, né? O salário dos servidores e aposentados, que está defasado há mais de 30 anos. Sim, você bem lembrou, né? Na época da pandemia, uma lei do governo federal, à época, né? Ele represou esse momento de dar o gatilho. À época, eu ainda conversando com o prefeito, né? Ainda era o prefeito Felício, e aí eu conversei com o secretário de governo Anderson Farias, o atual prefeito, e saber se a prefeitura ia, após, né, toda essa vigência da lei, fazer esses 15%, né? Sim. Era 15%. Ele falou que não podia por justiça, aí a gente pegava Jacareí como exemplo, que Jacareí deu um aumento real, né, na época, mas aí justificava que Jacareí não tem o gatilho, então é diferente esse momento, mas é super justo, né? Lembrando de um momento que quando o primeiro mandato do prefeito Felício Ramute, ele deu um reajuste para os secretários de 15%, porque os últimos 2 gatilhos não tinham sido colocado à disposição dos secretários. Então, é um reajuste. A imprensa, à época, anunciou como um aumento. Então, algumas pessoas me indagaram na rua, como você vota aumento para secretário, tal, e explicando que era um reajuste justo, porque eles tinham ficado sem os 2 últimos gatilhos, que aí somando, seria um novo logo no começo do ano, mais 2, os 15%. Então, pegando essa realidade, né, que aconteceu com o secretário, é lógico que o número, né, o resultado, né, para a prefeitura financeiramente é diferente, né, são mais funcionários, mas é justo que possa trazer à tona. Pode contar com o meu apoio na Câmara Municipal quando chegar o projeto. É lógico que a gente estava falando de prerrogativas, né, um projeto tem que ser do Executivo, mas uma discussão ampla ajuda, né, o Executivo a enxergar da real necessidade de você recompor essa perda salarial. Muitos falam disso, né, para a gente, e aí fica estacionado, né? O Executivo já poderia trazer essa proposta, talvez até aplicar um pouco nesse momento com gatilho, talvez não os 15% já para o impacto financeiro, fazer em 2 vezes, mas pelo menos o servidor público já teria a expectativa, né, já planejando, sabendo que em um ponto vai fazer uma metade e no segundo tempo uma segunda, mas pode contar com o nosso apoio e que venha rapidamente, que a gente também apoia, e espero que o Executivo enxergue essa necessidade que ficou estacionada, era uma lei federal, realmente o Executivo não podia fazer nada, mas já se passaram 3 anos, né? 3 anos é algo que pode vir à tona e recuperar um pouquinho do financeiro do funcionário público. Então, Ed, sobre o gatilho ainda, né? Não sei se você ia abordar esse assunto, mas na pandemia, né, nós ficamos aí 15% do gatilho, né, que ficou parado, Sim. Né, e isso aí fez uma falta muito grande, né, tanto para os trabalhadores da ativa, mas principalmente para os aposentados, né, porque o único reajuste que o aposentado tem é esse reajuste de 5% da inflação, né, e ele ficou 3 gatilhos, né, que deu praticamente 15%, tem um pouco a mais, mas é tipo de um resíduo, né, que ficou. Sim. E eles deixaram de receber, né, e isso aí causou um prejuízo muito grande, né, até hoje tem esse vácuo aí de 15% no salário, tanto dos servidores da ativa como os aposentados, né. E aí, é o seguinte, o que é que a gente reivindica, e até quero ouvir se você acha, o que é que você acha disso, né? Que esses 15% foi inflação, ela aconteceu de fato, não é? Se não tivesse a pandemia, era o momento do gatilho, né? Esse projeto, do gatilho, ele é bom por isso, porque são coisas reais, né? São números reais. Então, aconteceu de fato. E aí, assim, de uma forma ou de outra, a prefeitura, né, o prefeito poderia aí, né, fazer um estudo e aí com apoio, a gente quer saber de você, para esse dinheiro que ficou congelado, esse gatilho, né, que ele venha, que seja de forma gradativa, né, porque, né, a gente sabe que
não é tão fácil assim, né? Pode ser até que seja fácil para a prefeitura, mas a gente sabe como que são as consequências da economia, mas que venha de uma forma gradativa, né? A gente ajuda a fazer algumas propostas, né? Mas que volte para o servidor, né? Porque é uma situação muito complicada. Aí eu quero saber o que é que você acha, né, disso, né? Que o servidor seja... favorecido, né? Exatamente, Recompensado naquele momento que, né, que foi seria uma ruim pra realidade todo mundo. de três gatilhos. A gente pensa bem, né, assim também, né, o impacto salarial, né, impacto financeiro para a prefeitura, mas é o que você falou, né? Se a gente conseguir fazer com que seja gradativo, o prefeito agora, né, quando pôs o gatilho, ele teve um percentual retroativo, nada que não possa ser feito também com os gatilhos atrasados. E a gente vai esquecendo, né? Quem não está no dia a dia assim, a população não tem muito esse conhecimento, né? Pode conversar com um funcionário público ou outro, mas ela não acompanha essa realidade, né, financeira, esse gatilho, né, de 5%, e aí é um assunto que pode vir à tona, ganhar também um amparo, né, o apoio da população, porque quando você remunera bem e também não deixa esses atrasados ficarem parados lá, estacionados, esquecidos, né? E aí quando... Eu falo e vou repetir uma fala aqui, né? Já faz 3 anos, né? A pandemia já acabou, já faz 3 anos que poderia ter mexido em um momento, já era para ter sido recomposto, né? Pegar um gatilho, todos os gatilhos, colocar ali mais 5%, se sentir que vai ser um impacto, faz um percentual menor, mas já poderia ter sido pago. E aí eu lembro, uma vez conversando com uma antiga secretária, da época ainda do prefeito Emanuel Fernandes e do prefeito Eduardo Cury, lembrando, né, fui me tornar vereador, assim, na época do prefeito Eduardo Cury, né? Eu falo muito nas entrevistas do prefeito Emanuel Fernandes, mas acompanhei de longe, que era meu pai vereador. Mas essa secretária, que eu não vou citar o nome, ela falava muito bem, né? O secretário, ele começa a ser secretário, às vezes ele entende daquele assunto, às vezes não, mas rapidamente ele tem que, né, tomar conhecimento que ele tem que ter ações e atitudes. Mas o que é o principal ali? Ter uma equipe boa. O secretário tem que ter no entorno dele, né, pessoas concursadas, técnicos, né, que entendam do assunto para que ela possa dali aprender e ficar, né? É lógico que ela vai ser um momento que ela pode até contrariar, mas tecnicamente, mas entender um pouco daquele conjunto. E quando você tem esse grupo, né, de especialistas técnicos concursados, bem remunerados, né, também na hora dos 5% do gatilho, ter lá um momento de não ter um atraso, e agora a gente tem uma realidade que tem 15% aí ainda a ver, né? Então, é bem interessante voltar à tona esse assunto, e uma prefeitura que apresenta muitas obras, né? A gente vê a cidade movimentada, então é um resultado que na eleição ainda teve muito discussão de prefeitura sem dinheiro, prefeitura com dinheiro, né? Mas a gente vê o resultado de obras. Uma cidade não é somente obras, né? Sim. E o principal é o recurso humano, né? Se não tiver o recurso humano ali para tocar a cidade, a secretaria, a gente não chega a lugar nenhum, principalmente com a administração pública que precisa de muito mão de obra. É uma cidade bonita, rica, e só já estou encerrando a questão do gatilho. É que, assim, tem orçamentos, né? Tem a lei orçamentária, que tem a previsão orçamentária para o ano seguinte, e com certeza esses gatilhos aí que ficaram parados, esse dinheiro estava reservado para isso. Sim. Entendeu? Esse dinheiro está em algum lugar. Isso é verdade. Aí onde é que foi? Onde é que foi? Exatamente. Né? Certo. Onde é que foi os 15% que era para o servidor público, né? Onde é que ele está? Ele foi aplicado? Ele foi gasto com o quê? Entendeu? A pandemia, a cidade recebeu verbas específicas pela calamidade, pela questão do estado da pandemia. Isso aí é uma outra coisa, não gastou com a pandemia. Então, ele deve estar em algum lugar, ele foi aplicado em alguma coisa. Então, nós queremos para melhorar a vida do trabalhador. Né? Exatamente. A gente sabe que pouco provável o prefeito aceitar seus 15% no mesmo momento, mas que a gente possa fazer gradativamente. Então, uma outra coisa que a gente, né, que nós servidores temos essa grande preocupação, né, mas não só com nós, os trabalhadores públicos, né, municipais, mas até com a cidade, né, também, porque a gente sabe que, né, tudo que vem da administração, ou que é gerenciado pelo prefeito, né,
e a Câmara, né, que é quem aprova e tudo, tem relação com a cidade. Nós estamos falando aqui da cidade no geral, né? Na população como um todo. E aí a gente percebe não, é fato também, a questão da situação financeira do Instituto, né? A gente sabe que teve aí, né, grandes negociações, onde comprometeu né, os recursos do Instituto da Previdência, né, que é o IPSM, que é quem garante aí as aposentadorias, quem garante a vida após o trabalho, né, do servidor público municipal. E aí, com esses empréstimos, com esses projetos, né, de aportes e tudo mais que usa, né, usa o rendimento do Instituto, né, que às vezes faz aquela troca, né, com o dinheiro que está aplicado, com as necessidades que às vezes pode ser que para a administração seja necessário aplicar em outras coisas que não seja para o servidor público. Isso aí causa uma insegurança muito grande em relação ao futuro, porque a gente sabe que na hora que não tiver dinheiro para pagar, né, aposentadorias e outras necessidades do servidor público, na questão do Instituto da Previdência, de todo jeito o servidor não vai ficar, ele não vai ficar desamparado, não vai ficar. Porém, vai sair de onde? Do dinheiro do munícipe, né? Vai sair dos cofres aí do munícipe, né? No que poderia ser gasto. E aí já aconteceu, aqui não, mas em outras cidades aí a gente já escuta, né, até longe, porque como eu faço parte da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, né, a gente tem conhecimento de cidades que a prefeitura teve que usar o dinheiro público, da população, para... tudo é da população, porém tem as divisões, sim, né, e para cobrir aposentadoria de servidores públicos, né? Então a gente tem essa insegurança e algo precisa ser feito para que não continue, né? Tá sob controle, tá pagando ou não tá pagando, porém a gente, né, espera que tanto o legislativo, né, que é um órgão fiscalizador, né, do executivo, ele compartilha, ele está junto, mas ele tem esse papel de fiscalizar para poder contribuir, né? Não é fiscalizar, sim, só para dizer tô batendo ou não tô batendo, né? É para contribuir. Aí, o que você acha, se existe alguma proposta, qual meio que a gente tem de segurar um pouco nessa questão do subsídio do Instituto, para que ele seja usado exatamente para o que... Deixar o Instituto mais saudável, né? Isso. A gente pensa assim, né? Lembrando da época do prefeito Eduardo Cury, que deixou de fazer o repasse, aí os prefeitos continuaram, né? Depois a dívida que vai se postergando. Chega os 14%, né? Aqui, um parênteses, eu não votei nos 14%, mas também tem que falar, né, Rui? Sim, Rui, que é meu assessor que está junto comigo. Eu não estava na Câmara no momento, tá? Eu não estava na Câmara no momento, foi o momento que eu saí um pouco da vereança, mas quando eu retorno, né, todas as votações que a gente teve foi contrária a essas modificações do Instituto, né? Porque também tem essa preocupação. A Zelita falou algo que eu, conversando com um funcionário público essa semana, também falou, daqui a pouco a prefeitura vai ter que cumprir, né? Não ter o repasse adequado, tem as dívidas acumuladas. Então, a gente sempre... Hoje eu sou oposição ao atual prefeito, então a gente não tem tanta conversa aberta lá. Mas quando a gente esteve lá, até o momento que a gente esteve lá, por exemplo, o 14%, a gente sempre perguntou, não dá para ser escalonado, né, daquele salário maior, sim, seus 14% e escalonando? Eu recebo muitos funcionários públicos que quando mostra o olerite quase não existe, né? Inexistente. E é pessoa aposentada, idosa, a gente sabe que vai precisar de medicamentos, né? Muitos nos procuram na entidade, na farmácia comunitária, mas eu sei de muitos que não procuram. Não sei se é vergonha, né? Se a gente... Ali, né, misturar um pouquinho, né? Falar do projeto social nosso. Farmácia comunitária, a gente vê a receita. A gente não vê mais nada. Se a pessoa tiver a receita, ela leva o medicamento. Então, historicamente, muitas pessoas reclamavam com meu pai. Eu ouço isso também, mas meu pai era mais recorrente.
Eu vi um carrão lá na frente da farmácia, mas se a gente parar aqui para falar de farmácia comunitária, histórias e mais histórias, a gente vai saber lá na ponta que a pessoa, no momento, não estava bem financeiramente. Então, algum funcionário público que possa não ir lá, porque a gente vai pensar que é um ex-funcionário público, primeiro que a gente às vezes vai ver e não vai reconhecer, porque é muita história, muitas pessoas. E como eu falei, a regra é uma só, é a receita médica. Então, essa discussão com a administração pública podia vir com ideias até do sindicato, colocando no legislativo, para que a gente pudesse, como eu falei, a prerrogativa nossa não dá para alterar tanta, principalmente em questão do Instituto, a gente não consegue, né? A prerrogativa não é nossa, mas dá para a gente levantar discussão para que possa, né, como eu falei, os 14% ali escalonar. A gente viu uma notícia em Jacareí agora, semana passada, o Tribunal de Justiça fez voltar a cobrança dos 14%, a Câmara tinha derrubado, e o Tribunal fez retornar. Cidade de São Paulo já não cobra, então a gente vai vendo experiências de outras cidades que São José poderia imitar, né? Outro dia também pedi para minha assessoria, pensando um pouco nos 14%, nem tinha tido o convite da rádio ainda, eu falei, tem alguma cidade que faz esse escalonado? Porque às vezes também a gente coloca a ideia pro executivo, mas não tem de onde tirar uma ideia, né? E aí até então a gente não encontrou, mas é algo também de se pensar um pouco, tal cidade interior faz escalonado, a pessoa não vai sentir tanto, né, e recuperar um pouco do salário. E é preocupante mesmo. Ainda bem, né, São José dos Campos tem uma cidade, né, com um orçamento de mais de 4 bi, né, e poderia deixar o Instituto mais saudável, né. Em uma antiga entrevista do então prefeito Felício Ramute, ele falou que tinha o dinheiro para pagar à vista a dívida, né. Por que já não pensar nesse futuro, né, que às vezes chega num momento que vai precisar a prefeitura bancar e deixar de ter investimentos públicos, já deveria tentar sanar um pouco da dívida, e eu acho que poderia abrir um grupo de discussão sobre os 14%, que afeta muitas pessoas, e independente do tamanho do salário, né? Conversando com um funcionário público, como eu falei essa semana, ele tem um salário muito alto, né? Ele fez toda a construção da carreira dele, né? Tudo que o plano de carreira permitia, mas quando vai ver assim, você conversar com ele, e os descontos, né? E todos os descontos que entram, né? Então chega num momento, e às vezes na família é só ele, né? A esposa não tem uma renda, né? Tem os filhos, chegam os netos, tem os gastos, e a gente vê que é uma situação que construiu toda uma carreira em cima de algo permitido dentro da lei, mas que agora sente uma necessidade de ser assistido melhor aí pela prefeitura, pela administração pública. É lamentável, né, esse desconto aí de 14% acima de um salário mínimo, né? A gente sabe que a lei permite que ela seja acima do piso nacional, né? Que, se eu não me engano, eu acho que está 7.800, eu não peguei o número certo, mas acima do piso nacional, não acima de um salário mínimo, né? É acabar de matar quem está morrendo, né? Na verdade, para mim, isso assim, é lamentável, né? A gente poderia mudar essa regra, né? A gente acredita aí, né, a gente tem que ter esperança, né? E a gente tem esperança, né, que juntos, né, tanto o legislativo como o executivo e nós, né, os trabalhadores, consiga melhorar essa situação, né, para os aposentados, né, e demais trabalhadores, mas a gente fala em especial do aposentado, né, aquele, como você falou, 30 anos, né, de aposentadoria de trabalho, né, e muitos deles não iam nem no médico, trabalhava doente, né, para não faltar, é uma luta muito grande. A Zelita falou algo que a gente vai conhecendo muitos funcionários públicos, né. Tem gente que não tirava nem férias direito, né? É uma geração, às vezes, que depois vai falar, né? Até esse senhor me falou, o que eu não curti com meus filhos, eu curto com meu neto, né? Porque trabalhava. Assim, ele deixou bem claro, né? Eu fiz esse desenho da minha vida, como trabalhando a mais, que eu sabia que minha aposentadoria ia ser muito boa. E justo, né? Ele falou, dentro da lei, né? Não fiz nada de errado, né? Mas agora ele sente que, por toda essas ações, né, como o não repasse, né, a divisão da dívida, já que, né, o prefeito, então, à época, falou que poderia pagar à vista, poderia
poderia amenizar. Isso também traria uma tranquilidade para o funcionário público, sabendo, opa, está mais sadio o Instituto, então meu pagamento está lá em dia. Mas a grande luta também, e eu volto a falar, né, dos 14%, Jacareí agora que teve o retorno da obrigação de pagar, mas eu acho que é estudar outros municípios para que a gente possa trazer uma ideia e falar, imita esse município que não é tão agressivo para os funcionários públicos e a gente criar uma forma de deixar um pouquinho mais sadio e confortável para essas pessoas. Como eu falei, aposentadoria, tem gente que ganha muito bem, mas tem gente que ganha lá embaixo e isso afeta demais. E também tem a questão do concurso público, né? O Edi pode até falar da necessidade. Isso, a questão do concurso público, ele vai vir até depois na questão quando a gente fazer o tratamento aqui das questões da cidade. Né? Eu acho que daí engloba bem, né? Voltando assim, mais o eixo assim, mais específico sobre a vida, né, diária do servidor público, é porque nós estamos tratando de um diploma muito sério, que é a questão orçamentária da cidade. Né? Não dá para separar a cidade, como bem disse o vereador, só em questão de obras, né? Qualidade de vida não está só na questão de obra, em benfeitorias, né? Qualidade de vida envolve os aspectos humanos também, né? Isso Sim. que é. Então, se a gente não tem um servidor bem tratado, valorizado, nós não vamos ter uma cidade de fato feliz. Né? Então, outro assunto que nos pega muito aqui, o vereador, que os servidores, com toda razão, faz esse debate muito acalorado, na questão também da desigualdade do valor alimentação e do valor, né, do ticket de alimentação e refeição. Tá? O vereador bem sabe, né, da nossa história que nós temos aí uma luta constante de valorização realmente do ticket. Né? Nós já propusemos diversas vezes o prefeito em mesa de negociação tirar aquele desconto que se faz, né, aquela percepção quando se paga, a prefeitura recolhe um valor desse vale alimentação. Quer dizer, valor de R$560 retorna para a prefeitura de acordo com a faixa salarial. E isso chega a ser desumano, porque um ticket que a gente recebe 560, geralmente mais da metade do servidor público devolve R$200, até mais. Quer dizer, sobra R$350 para ele poder comer diariamente, fazer sua refeição no horário de almoço, sendo que ele fica 8 horas por dia no trabalho. Né? Quer dizer, então, vereador, nessa questão, o sindicato gostaria de entender, até mesmo o vereador vai ter esse direito de fala, na questão do ticket de vocês, né? O vale alimentação de vocês, que teve um aumento que nós concordamos que seja necessário. Eu até ia comentar. Que vocês, assim, de vocês assessores, estão ali, ó. Isso. O vereador não recebe. Não, mas tudo bem. Mas eu entendo. Poderia. E parabéns. Mas não recebe. E parabéns aos vereadores ter percebido isso e entendido que é importante, que isso trata da alimentação. Aqui mencionar, né, o vereador, o nosso presidente Roberto de Eleven, que teve essa percepção, conversou com a casa e todo mundo concordou. E também, quando a gente faz esse aumento, a gente tenta ser um exemplo para o executivo, né? Eu sei que o presidente, quando apresentou, falou no executivo, né? Não sei que ponto que está essa discussão, volto a falar, não tem tanta... Hoje não tem uma abertura com o atual prefeito, mas eu acho justo, né? Lembrando, né, quando meu pai, vereador Luiz Petit, ele que pediu para transformar em lei o ticket de refeição, né? Foi uma conquista, veio pela então prefeita Ângela Guadagnin, né? Que teve essa conquista, essa percepção, e é justo, é merecido. Tem um equilíbrio, não precisa aquela correria de às vezes fazer uma quentinha, porque não tem a parte financeira para fazer. É um conforto que você traz para o funcionarismo público, né, para o funcionário público. E aí meu pai falou, vamos transformar em lei, porque aí, independe dos prefeitos, está ali já confirmado. E aí eu acho justo que pudesse ter uma alteração. Já foi algo discutido na Câmara, né? Mas é o que eu falei. Esse é um assunto que a gente pode discutir, mas não pode apresentar a lei, porque parte no financeiro da Prefeitura. Poderia imitar um pouco o que a Câmara Municipal fez. Né? A gente não pode falar que só imitar, né? O impacto financeira é diferente, porque o número de funcionários é bem maior, mas quando a gente tem um exemplo do lado aqui, que é Câmara e Prefeitura, até fisicamente a gente está próximo, né, um do lado do outro, poderia ter um estudo e
e fazer com que melhorasse o ticket. Sabe que algo que sempre que eu tive no governo, eu solicitava muito mesmo, uma época que às vezes você tem momentos da vida pública, você não está tão perto do funcionário público, tem que vir as demandas e aí você vai aproximando. Mas eu sempre cobrava da prefeitura ter um grupo de estudo, é importantíssimo, né? Quando quem recebeu o sindicato no comitê do então candidato Eduardo Cury, foi eu junto com a Clode, você estava, né? A Zelita estava. E ali a gente ouviu muito também, né, de reconhecimento do funcionalismo público, né? Você já falou de concurso público, que é um assunto que vem à tona, mas a gente pode falar aqui, que é super importante, né? Outro dia eu estava numa reunião do CONSEG, né, que trata da segurança da cidade, e é lógico que um dos assuntos que vem à tona é o problema da perturbação do sossego público, né? E quando você ouve do guarda municipal que está lá que falta contingente, né? Então, aí você já pensa no funcionarismo, né, no concurso público para a guarda municipal. Professores, né, no começo do ano eu recebi as eventuais, que tem um trabalho importantíssimo para que as escolas mantenham o nível de educação boa que o São José sempre teve, mas de escolas que tinham 13 professores eventuais, estavam indo para duas professoras eventuais, todas caíram para 2. Né? Eu recebi professores que na escola que ela estudava tinha 8, que ela trabalhava tinha 8 eventuais, outra 10, outra 13, todas caíram para 2 eventuais. Perguntando para uma professora, né, ainda hoje, ela falou que em algumas escolas já estão com 4 eventuais, mas nem todas modificaram o número de 2 eventuais. E o eventual, para quem não sabe, é aquele que cobra a falta do professor, né? A gente sabe que tem muitas faltas do professor por diversos motivos, e tendo um eventual de qualidade, a educação mantém a qualidade, né? A gente às vezes pergunta, né, quando se coloca isso em debate, mas você está falando para os professores eventuais, vocês estão pensando em vocês? Acho que cada um pensa, né, no dia a dia seu, né? Primeiro você começa a lutar por algo que te interessa, que você acha justo. Mas o grande problema aí quando você diminui os eventuais, aí você já pensa numa economia, né? Porque não tem outro motivo, né? É uma economia. Você está deixando em dúvida a qualidade da educação que vai chegar para as crianças, né, das escolas municipais. Então tem que ter uma estrutura ampla. Uma das professoras que estiveram com a gente lá no gabinete, ela chegou em um momento da vida dela que trabalhava na escola manhã, tarde e noite, sendo eventual. E isso, manhã, tarde e noite, ela passava das 44 horas que era permitido. E não tem um pagamento, né? Não tem um pagamento extra, não tem um extra. Que ela sabia do compromisso dela e ela queria ver resultado naquela escola que ela trabalhava. Então, por isso que ela fazia o a mais. Então, a gente vê a realidade que, quando se corta, é algo que está pensando somente na economia. Mas, assim, ticket, eu acho que teria que ter uma redução no desconto do funcionário público, né? O concurso público, aí que eu falei de 2 setores, né? Professor, educação e guarda municipal, mas, no geral, assim, às vezes você chega em alguma secretaria que você conhece um pouco mais e você vê já os aposentados e, às vezes, o nível de reposição não é o mesmo, né? Então, o concurso também serve para isso. Você vai testar aquela pessoa que vai passar por um concurso que não é fácil. Então, você está trazendo gente competente para trabalhar na administração pública. Eu acho justíssimo, mas eu acho que tudo isso, até lembrando um pouco de ter recebido o sindicato, uma das propostas, né, do então candidato Eduardo Cury era criar grupos de estudo, né, para conversar, vamos lá, de diversos assuntos, né, que a gente está falando, né, do instituto, do funcionário público, mas ter uma discussão ampla, né, aberta entre alguns funcionários da casa, né, do executivo. Também alguns vereadores se colocariam à disposição para ser uma voz ali, falar, como que a gente pode mexer aqui? Porque hoje, historicamente, a gente vê que sempre é mexer no instituto, né? Não ter o repasse, dividir a dívida e vai se acumulando. Também teve uma votação que eu acho que foi o prefeito Felício Ramute, eu acho, ou foi o prefeito Eduardo Cury, ou foi o Felício Ramute que mexeu no investimento, né? Do instituto, né? Algo também que a gente vê que só mexe ali, né? Não tem vamos parar um pouquinho e ver como que a gente pode tratar todas essas questões. Aí seria muito bacana ter esse grupo, né? A Prefeitura de São José dos Campos tem toda a capacidade, pessoas, né, profissionais qualificados para que possa sentar e receber o sindicato. É lógico, às vezes a conversa vai ser um pouco mais acalorada,
pode ser que aquela conversa não dê um resultado, mas se abre uma discussão. Abrindo uma discussão, é o que eu falei, eu acho que a gente pode copiar outras cidades, né? Às vezes a gente faz leis aqui que foi ideia nossa, né? No momento, vamos fazer isso, mas muitas leis a gente pega cidades, né? Exemplo, né? Curitiba é uma cidade que tudo acontece a primeira vez lá, e outras cidades que tem um nível também muito alto que a gente pode pegar e copiar. Por que não fazer isso para o Instituto, mas com um grupo de discussão e debates? Quem ganha, na verdade, é a cidade, né, vereador? É o resultado do bom serviço público prestado, né? Num ponto muito importante, logo no início, da questão da humanização da vida pública. Sabe, hoje nós temos, o vereador deve ter conhecimento, que hoje tem uma luta que está começando agora, muito importante, para nós, servidores públicos, né? Que é a questão da terceirização das EMEIs, né? Sim. A questão, e nos preocupa quando eu recebi muito... as professores eventuais... Até porque quando a prefeitura apresentou o projeto para algumas empresas que demonstraram interesse, nós tivemos nosso representante diretor lá, né, acompanhando. Nem eles sabiam direito qual é a proposta que eles têm. Não existia ali um projeto definido, desenhado, bem desenhado. Para nós, sindicato, nós somos contra a terceirização desse tipo, porque isso não agrega nada, não agrega valor para a cidade, não agrega valor para o servidor, não agrega valor para a gestão pública e prejudica quem está lá na ponta, que são as crianças, são os pais, né? As mães que têm que deixar seus filhos nas creches para poder trabalhar. Então, vereador, isso nos assusta muito porque nós temos uma categoria, né, de base, os agentes educadores, que vão começar agora essa realocação conforme vai vir essas transferências, tá? Qual a preocupação deles e nós? Quando se terceiriza e faz essas realocações, a gente sabe que o serviço público perde em eficiência, inclusive em eficácia. Por quê? São pessoas que prestaram concurso público, são agentes que estão lá garantido dentro do seu diploma, né? O que ele tem que fazer com as normas que ele vai seguir, que tem que ser rigorosa também, mas também são pessoas que fiscalizam o próprio setor público. Porque dentro da Constituição está lá que cada servidor público ele tem que fiscalizar seu órgão. Sim. E isso é muito importante. Nós estamos perdendo esse direito e esse dever de manter essa vida pública, o serviço público funcionando de acordo com o que a população necessita. A pergunta é, esses servidores, quando eles forem realocados, a gente sabe, eles sabem que vai perder muito as creches. As que estão hoje terceirizadas e MIS, os pais questionam muito na questão da alimentação, do trato diário, né? Na questão do cuidado. Até no momento de receber a criança, a gente já ouviu reclamação, que é aquela diferença, isso prejudica, né? São pessoas que não têm o valor devido, não recebem de acordo com a função que executam, e pior, eles não têm um treinamento específico quando servidores públicos têm, né? A gente sabe que tem um gasto muito grande com treinamento de servidores, né? Muitos deles, os agentes, hoje em dia, eles são pessoas que fizeram, né, faculdade na área de pedagogia, de cuidados, né, com crianças, né, especiais, e as terceirizações não vão garantir isso. Então vai vir uma leva de pessoas que não vão ter essas especificidades. Não garante de jeito nenhum. Vamos lá, né? É um histórico preocupante, né? Primeiro, quando você aumenta a terceirização, vai se aposentando também o Instituto vai ficando mais fraco. Com as aposentadorias, o nível, né, de capacidade diminui, porque você pegou um ponto muito importante, né? A qualificação dessas pessoas que estão entrando é baixa. É baixa aqui, não tem nenhum preconceito, porque você compara aos profissionais que estão lá, sabendo da sua responsabilidade, da fiscalização que eles têm que ter, do bom trabalho que eles têm que desempenhar, porque eles são... É mais fácil punir um funcionário público que um terceirizado, né? O terceirizado, ele é admitido, né? A remuneração é baixa, né? Não tem uma remuneração alta. E ali, São José dos Campos teve um exemplo que a gente segue, né? Como eu falei da bandeira do autismo, a Prefeitura de São José dos Campos, agora eu acho que foi em 22, se não 23, teve a terceirização, né, dos auxiliares de educação especial, que é aqueles profissionais que ficam junto com os professores na sala de aula, mas também exigido só ensino médio. Não tinha uma qualificação que a gente sabe que precisa ter. Mas aí a justificativa falando, né, desses contratados de ensino médio queriam passar por capacitação. Internamente eu sei, chegou para mim, que não adianta. Capacita
e essas pessoas não aprendem, não conseguem entrar naquela realidade que é bem complexa, né? Quando eu vou mudar um pouquinho, a gente vai para Taubaté, tem uma escola de educação especial lá, Santa Cecília, se eu não me engano, e até vocês podem me corrigir. Lá tem uma escola que é de educação especial, pega aquela criança que não conseguiu se adaptar em uma escola convencional, coloca ela nessa escola. São 130 profissionais que trabalham lá, todos concursados. E também com formação, com formações, com especializações para tratar dessas crianças, são crianças, jovens e adultos. É uma escola maravilhosa, num terreno gigantesco, há 30 anos em Taubaté. A gente fica triste que não tem uma igual em São José dos Campos, né, que poderia ter. Mas aí, não é nas coxas, né? São todos concursados. Sim. Tem os terceirizados? Tem, que é um complemento para trabalhar junto com os concursados. Então, quando a gente vê essa leva de terceirizações, né, vamos lá, preocupante, porque a gente já falou, né, vai diminuindo os concursados, eles vão ser realocados. Aí entra um pouco nos professores eventuais, que eles também diminuíram, pensando nesses terceirizados. Como que um terceirizado com ensino médio vai substituir uma professora eventual, com a qualificação que a professora eventual tem? Não tem substituição. E a gente sabe que o nível vai cair. E aí, o resultado é na ponta, né? É na ponta da educação, o momento que aquela criança está sendo atendida por esse profissional, que muitos conseguem entrar na realidade, conseguem trabalhar bem, mas muitos não. Então, aí entra uma bola de neve, né? Você vai perdendo esses profissionais, não consegue repor. Muitas mães de autistas e crianças com deficiência nos procuram falando que o filho dela estava sendo bem atendido pela profissional. Bom, né? Como eu falei, tem profissionais que conseguem se adaptar e conseguem passar por uma capacitação. E aí tira uma que não estava indo bem. Aí o que eles fazem? Ele pega essa aqui que estava indo bem e já coloca naquela classe para repor. Que aquela classe não pode ficar sozinha. Mas aí a criança que já tinha uma rotina, que é essencial para o autista, né, ter rotina, com aquele profissional perde todo aquele elo, todo aquele vínculo. Aí você volta para estaca zero, até para um profissional lá, que precisa ver se esse profissional também trabalha como aquele profissional que estava indo bem. Então, você vê que é uma bola de neve. Aí ontem, também na votação da terceirização, de novo com a ABRAP, né, que assumiu os auxiliares de educação especial e está vindo também novamente, o vereador Sérgio Camargo colocou uma emenda, né, tentou colocar uma emenda que foi reprovada pela base, né, pelo executivo e pela base, que também a empresa tem que ter o compromisso financeiro para quando esse pessoal ser demitido, sim, que a gente já tem um histórico grande em São José dos Campos de pessoas que são demitidas e ficam sem a parte financeira. E aí é tão simples, a prefeitura, eu sou a prefeitura, você que vai ser o terceirizado, fala, você tem esse compromisso aqui. Que não vai ser também assim, voltando assim, se você não tem esse compromisso, você anda assim, né? Mais tarde, vamos lá. Quando a gente tiver a terceirização, vamos voltar lá no valor da terceirização dos agentes de educação especial, foi 5 milhões de reais. Queira ou não queira, é muito dinheiro, né? A gente não está falando que é exagerado para aquilo lá, mas é uma cifra alta, né? E aí a empresa não tem responsabilidade nenhuma pós o funcionário passar por ali, então fica muito fácil, né? Vou pegar, vou ter essa remuneração, não estou falando que é injusta, estou falando que é uma cifra alta e qualquer contrato que você vai falar acima de 1 milhão já é alto, né? E eram profissionais, eram mais de 550 profissionais, e aqui eu falo, quando eu vi, e ainda eu tive acesso a uma escola, uma explicação, mesmo sendo da oposição, eu gostei muito da ideia. A ideia era boa. Mas peca, a gente vê que no dia a dia não resolveu. E a grande aposta por não ter resolvido é a baixa qualificação dos profissionais contratados, infelizmente. Então, é muito complicado, né? Eu acho que teria que parar também, pensar numa leva de concurso, e estruturar, fazer uma nova reestruturação da prefeitura e diminuindo a terceirização. O que você falou, né? Ali, a gente não pode esquecer a semana, né? Aquela criança de 1 ano e 4 meses que teve o pezinho queimado. Sim. Quem vê aquela imagem lá, você vê a imagem, dói em você, né? Sim. Então, queira ou não queira, até alguns que tentam defender o governo, falam, pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um. Mas a gente sabe que a realidade ali está em uma prestação de serviço que está baixando a qualidade.
Então está mais fácil de acontecer acidentes como esse, né? Então é complicado. Eu acho que deveria pensar, volto a dizer, né? Um estudo, quando você cria um grupo de estudo, também é um assunto importantíssimo para entrar, né? E é o concurso público, né? Como que vai? Como fica sem o concurso? Vai terceirizar toda hora uma terceirização, qualidade cai e a ponta que sente, né? A ponta, no caso de educação, é a criança que não está tendo um acompanhamento adequado. Então, a gente costuma falar o seguinte: saúde e educação, é claro que são todos os outros setores, mas é essencial para a vida. São os principais, né? Para a vida, principais. Né? Então, vai terceirizar, vai lucrar com a saúde? Não existe lucrar com saúde, né? Vai lucrar com educação, lucrar o quê com educação? O lucro nessas duas pastas é criar um adulto independente e bem educado, né? Que não vai precisar de passar por médicos, vai saber como que é a alimentação adequada, vai ter uma educação adequada. E a saúde também, quando a pessoa precisa, porque, né, no momento você não sabe quando vai ficar doente, um acidente, ter profissionais adequados lá, né? Competentes. A saúde de São José dos Campos, saúde é sempre muito complicado, né? Mas São José dos Campos sempre tem um histórico muito bom, né? Mas quando você terceiriza, um grande problema da terceirização também, que eu sinto muita falta, é você não cria um grupo para acompanhar, né? Eu terceirizo aí, você trabalha, aí chega uma reclamação, às vezes você fala, eu não posso fazer nada, porque é terceirizado, você não tem quem reclamar lá, porque é para modificar, para atender, para auxiliar alguém no momento. Então é muito complicado. A terceirização também parece que tira um pouco da responsabilidade da prefeitura cobrar. É como você falou, o funcionário público concursado, ele mesmo tem que fiscalizar, ele mesmo tem que trabalhar adequadamente, né? Senão ele tem um problema lá que ele é responsabilizado. Com a terceirização isso se perde, né? Tanto na saúde e educação se perde muito. E nesse caso das creches, são os primeiros anos, os primeiros contatos que as crianças vão ter. São anos essenciais, né? Exatamente, com pessoas que não é ali da família, então não está ali. Tem que ser profissionais que criem vínculo, né, tanto com a população, né, com os pais, né, e também com a criança, né, com a criança. Antes nós tínhamos auxiliares de desenvolvimento infantil, que era ADIs, né. Aí vieram os agentes educadores, né, que receber todo o preparo, né, para cuidar, né, assim que pesa, a gente sabe que ainda é um número pequeno, né, porque muitas crianças, às vezes, para poucos profissionais, né, precisa também arrumar isso. Agora, terceirizar, nada contra os profissionais, mas, primeiro, o salário muito baixo, segundo, a qualificação, tudo isso é importante, né? E precisa ter, e o pior de tudo isso é que, infelizmente, né, a administração faz isso, aí não procura fazer esse grupo de estudo, não procura um sindicato que representa a categoria, não procura a população, os pais para fazer uma consulta, se isso é bom para a criança, não, às vezes eu não sei, mas eu acho que não procura nem o quadro de profissionais que estão naquela unidade por 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? Aí chega, olha, vamos terceirizar, o valor é esse, e é isso aqui mesmo, acabou, amanhã você vai, não sabe ainda para onde, entendeu? Então, assim, isso são coisas que não precisam de dinheiro, precisa de vontade política, né? E aí eu quero saber o que é que você acha de tudo isso, né? O que é bom para a cidade? Então, o que é que você sugere? Tem vários pontos, né? Primeiro que a qualidade cai drasticamente. Zelite falou de algo também que chega em você lá, está 30 anos naquela escola ou naquele setor de saúde lá, vai, tchau, preciso de você ali. Pô, mas ali é longe do meu trabalho, porque também o funcionário público, ele vai ficando amigo da comunidade, né? Na educação e na saúde é aquela pessoa que chega, já sabe o seu nome, já sabe o seu, né? Aquele pessoa que atende com carinho, né? E o munícipe, ele gosta de encontrar aquela pessoa, vai 10, 15 anos que eu venho aqui, é essa pessoa que eu encontro. Essa pessoa estudou meus filhos, eu estudei aqui, meus filhos estudam agora. Então, se perde o vínculo emotivo, emocional, que é fundamental para aquela confiança, né? Quando eu falo assim, né, você vai deixar seu filho no primeiro dia na escola, é o fim do mundo, né? Ai, meu Deus do céu! Mas tudo bem, ele se adapta facilmente, mas se você vai sentindo dia a dia, pô, olha que qualidade, olha como trata meu filho, conhece a diretora, tem essa aproximação, né? Você quer entrar um pouco dentro da escola, né? E
você com a terceirização, dificilmente você vai ver a mesma pessoa daqui a 1 ano lá, daqui a 2, e aí você vai vendo seu filho sempre mudando de local, né? Não tem muito como falar. Como eu falei, administração pública ou terceirização também não tem como cobrar muito, né? Não tem aquela penalização, né? E a gente também, o munícipe também, não tem muito como chegar. Eu acho que eu volto àquele ponto, né? A prefeitura que poderiam começar a pensar de uma maneira diferente e ter grupos de estudo para fortalecer isso aí, principalmente, né? Tentar mudar essa ideia de terceirização. Principalmente é o concurso público. Tem que ter concurso, né? Sem o concurso, como que a gente vai ver o quadro da prefeitura daqui a alguns anos, né? Terceirização que acaba não tendo uma responsabilidade como funcionário público. Aí também a empresa daqui a pouco demite, não paga os direitos e fica um negócio gigante assim. Ganha uma licitação com um valor alto, está lá dentro do mercado. Volto a falar que não é uma crítica ao valor, mas é a realidade. Mas não tem nenhum compromisso a empresa de acertar com os funcionários após eles não estarem mais lá. Isso é ruim, porque, vamos lá, quando a pessoa é contratada, é lógico, né? Está voltando a trabalhar, às vezes está uma parada, está precisando e vem com ânimo. A gente não está falando que vai vir qualquer um, mas vem com ânimo de trabalhar. Mas quando chega no dia a dia, às vezes não se adapta ali. Né? A educação não é brinquedo. Eu já fui professor eventual, sempre que eu vou falar o ano, eu não lembro se é 95 ou 96. É uma experiência, assim, sem tamanho, né? Conversando com os alunos, tendo que rapidamente pegar a matéria que a professora ia faltar. Algumas professoras, as mais responsáveis, me chamavam: amanhã não estou, Fernando. Você pode vir, gostaria que você desse essa matéria. Então eu também já me preparava para dar aquela matéria. Você está substituindo alguém com uma formação e você tem que fazer um negócio adequado. E aí você busca isso de casa, né? Você foi educado para ser, né, quando trabalhar, cumprir seus compromissos, tudo. E às vezes a gente pega também que no tempo a educação vai mudando muito, né? A gente vê muitos profissionais novos agora. Outro dia eu estava deixar também, eu falei algum nome de alguns vereadores, eu estava com o Carlos Abranches em um programa de rádio, e ali a gente foi, né, veio uma pergunta, falou: a qualidade no meio jornalístico caiu bastante. E o Abranches foi preciso. Eu tinha discutido esse assunto naquela semana com uma pessoa, né? Como tinha caído a qualidade. Primeiro, a formação, às vezes, não é a mesma, né? São vários ensinos superiores que aparecem, não tem a mesma formação. Às vezes também o jovem que vai para frente de um microfone, faz um vídeo, tudo, é aquela fala que não tem tanto preparo e está fácil alcançar as pessoas. Então, o mundo trouxe isso. E ele lembrou algo também, né? Que não exige formação. Tal. Então, a pessoa tem que ter a responsabilidade de falar: eu vou fazer bem. Vou me preparar, vou estudar. E é igual eu falo, né, para minha assessoria. Sempre que eu tenho um público para estar falando, sou convidado no evento que eu vou usar o uso da palavra, eu vou estudar. Né? Não tem tudo. Você tem, né, alguns assuntos você conhece um pouco mais que os outros, mas sempre um estudo te fortalece mais. E às vezes a gente pega uma geração que vem vindo que não se preocupa um pouco nesse preparo a mais, né? Nesse preparo a mais. Eu costumo falar que uma vez eu trabalhava numa empresa e o diretor-chefe me falou assim: você precisa fazer uma planilha, que ele alugava carros para a prefeitura municipal de São José dos Campos. Eu preciso fazer essa planilha porque eu tenho que ver tudo que eu tenho que cobrar da prefeitura. Opa, vamos lá, para quando você precisar? Daqui a 8 dias. Mas era gigante o trabalho. Eu fiquei 6 dias sem almoçar. Passava do meu horário, pegava ali. No 7º dia, um dia antes, fui nele assim, só falta aqui, ó. Aí ele pegou, fiquei mais 1 hora lá com ele. Pô, é isso mesmo que eu queria. Mas esse compromisso que se eu paro fazer o meu dia a dia normal, de almoçar, de sair no mesmo horário, eu não entregaria o trabalho. Não entregaria o trabalho. E foi perfeito, deu tudo certo, ele cobrou, teve a remuneração. E no dia que eu fui entregar, ele falou: pô, você tá aqui? Eu falei: não, agora eu vou almoçar. Não, você vai almoçar comigo. E aí fomos, aí a conversa se abre, mas é ter essa responsabilidade. Então, a gente, só resumindo nisso, você falou bem, né? O funcionário público tem responsabilidade, ele tem que ter. Né? E é legal, né? Quando você faz um concurso, você sabe que isso já está embutido, né? E aí o terceirizado, ele entra, cumpre os seus compromissos e tudo, mas ele não tem esse compromisso que o funcionário público tem que ter. Então, isso que é preocupante, mas assim, é questão de mudar a mentalidade da administração pública, né? O caminho para se fazer isso
talvez criar um grupo de estudo mesmo para começar a ouvir mais, né? Que às vezes vocês são chamados lá, vocês são chamados para eles explicarem o que está acontecendo, né? Nem para colocar uma ideia. Por que não? Opa, vamos começar a ter um grupo aí que possa ouvir. O vereador também vai participar. Opa, deixa eu tentar ver outras cidades, estudar um pouco mais. E aí, quem sabe, surge algumas novas ideias para que a gente tenha qualidade no serviço prestado. Perfeito. Vereador, estamos chegando, né? Encerrando rápido, aqui. né? Isso, foi proveitoso. Estamos encerrando aqui, chegando ao final do nosso bate-papo, esse debate que foi muito legal com o vereador Fernando Petit. E gostaria de dedicar ao vereador 2 minutos para considerações finais. Eu vou falar de um assunto que é bem importante. Eu falo nas rádios, na maioria das rádios que eu vou. Farmácia comunitária, aqui para o funcionário público que está ouvindo, né? A farmácia comunitária, ela funciona de segunda a sábado. Segunda-feira a gente tem um horário diferenciado, das 10 ao meio-dia, que é o dia que a gente organiza o estoque. Depois de terça a sábado, das 8 ao meio-dia. Temos 2 telefones que a pessoa liga antes para não perder viagem. Esses telefones surgiram na época da pandemia, né? Quem passava em frente à farmácia comunitária via muitas pessoas. A pandemia chega, a gente não fechou nenhum dia durante a pandemia. Colocamos máscara, acrílico, álcool gel para todo mundo. Agradecer aos empresários que nos doaram o álcool gel ali para a gente não ter o gasto. E aí, os telefones são 3943-2502. É isso mesmo, né? 991-596005. Depois vocês podem disponibilizar à vontade aí para a pessoa ligar e ter. A única exigência é a receita médica, né? A receita médica, quando é antibiótico, ela tem que ter via dupla. Infelizmente, pela lei, a vigilância sanitária não permite que a gente entregue o remédio tarja preta, psicotrópicos, a gente não pode. A procura é gigante, né? É grande. Depois da pandemia aumentou mais ainda, mas a gente não pode, por lei, entregar. Então está aí aberta a farmácia comunitária para quem precisar. Pode chegar lá, é só a receita, independente de qualquer outro assunto ali, é só a receita que faz a pessoa ter o medicamento. E aí, ainda mais depois do telefone, que aí é mais, né, a pessoa liga, né? Então pode chegar qualquer um lá que vai ter o remédio. Mais algumas considerações? Então, não é só, mas na questão geral, né? A gente sabe, né, do compromisso, da responsabilidade, né, de cada órgão, né? Por exemplo, o legislativo, né, tem o seu papel, o executivo tem o seu. Nós, né, que somos servidores e representamos servidores, temos o nosso, né? E, como eu falei no início, né, se a gente conseguir, né, fazer conversar sobre né, as questões em relação aos servidores, né, com os poderes, a possibilidade de a gente acertar são muitas, né? E o servidor e a população ganham com isso. Considerando, né, essa fala, aí assim, né, eu sei já foi as considerações finais, mas eu queria, né, que você falasse um pouco assim, né, se no seu projeto aí, né, de vereança, se você tem alguma coisa assim que tem essa vontade política, né, de contribuir, né, com a categoria, né, com o que a gente pode melhorar para os servidores públicos, pensando lá, como se fala, na ponta, né, que é a população. Sim. Né? Então, assim, né, quais os seus compromissos? Nós colocamos aqui a questão do Instituto, né, nós colocamos aqui a questão dos 14%, dos 15% que ficou congelado, nós colocamos aqui a questão do Vale Alimentação Refeição, né, que são legislações diferentes, mas que pode sim estar vindo também para o Executivo, né, que hoje a Prefeitura paga um valor bem inferior ao que a Câmara paga para os seus servidores, né? Na Câmara não tem nem desconto, né? A Prefeitura, além de pagar menos, ainda tem um desconto. Então, assim, né? Se você tem alguma proposta, ou se você está dentro da sua proposta, né? Também tem um cuidado e uma atenção, né? Para os trabalhadores e para o serviço público. Vamos lá, de início, assim, a gente não tinha nada, assim, colocado em plano de... nosso dia a dia, a gente não faz plano de governo, isso é para o executivo. Mas, vindo aqui, dá até para abrir conversa com quem está na oposição hoje,
de dar essa ideia de criar esse grupo de discussão, né? Como eu falei, era uma das propostas do então candidato Eduardo Cury, prefeitura, que a gente pode trazer na oposição. É lógico que só a oposição fazendo isso a gente não consegue um resultado diferenciado. Essa é uma ideia que o executivo poderia colocar em prática. Conversando com alguns pares aí, a gente coloca isso à tona assim, e também essa discussão dos 15%, né? Como que vai ficar se realmente a prefeitura está pensando em algo. Atrasou o último gatilho que poderia ter sido feito durante a eleição. O executivo falou que não podia, então ficou aquele pode, não pode, ele veio e colocou agora, né? Também chamando ele falou que seria em janeiro, né? Mas a Câmara Municipal estava em reforma, então na prática não daria para ser, e aí foi na primeira sessão de fevereiro. Mas vamos tentar criar esse grupo, mas é uma ideia de jogar essa ideia do grupo para o executivo, né? Que é o executivo que define, né? E conversar, dá para mudar aqui, vamos fazer isso aqui, e aí tentar mudar essa mentalidade, que a gente vê que dia após dia o Instituto vai ficando cada vez mais fraco, e é o que você falou, depois a prefeitura vai ter que, de uma maneira ou outra, cumprir com esse compromisso que estava ali com o Instituto. Ótimo. Gostaríamos de agradecer a presença do vereador Fernando Petit. Acreditamos que esse diálogo aqui é fundamental para que juntos possamos construir uma cidade melhor, né? Sempre lembrando que serviço público é a gente que faz e que quem cuida da cidade somos nós, servidores e servidoras. Aproveito, peço a todos que curtam, compartilhem, divulguem nos nossos canais, né? E estejam sempre atentos aos nossos chamamentos. Um forte abraço a todos e muito obrigado.